Bom, então hoje nós vamos dar sequência, né, ao capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna. O capítulo se chama Fogo Purificador e chegou aquele grande momento ali na casa transitória que foi avisado, em que iria ser passado um fogo purificador, uma energia que iria fazer uma certa limpeza. Na vibração muito pesada, tá um desequilíbrio muito grande, mesmo naquelas áreas, tendendo para uma zona mais baixa. Então esse fogo vai passar e vai acontecer uma limpeza. E já aconteceram, né, alguns processos ali, algumas descargas, né, elétricas. No começo do capítulo, eles explicam sobre a questão física mesmo do que está acontecendo. E alguns espíritos já desesperados, mas ainda não arrependidos, não convertidos, estavam se achegando ali ao redor da casa transitória. Alguns tentando forçar, alguns tentando entrar, outros pedindo para serem acolhidos, para poder entrar na casa. Mas uma coisa ficou muito clara: para eles, os espíritos, já que trabalham nesse sentido, eles têm como identificar qual é o espírito que tem já alguns pontos luminosos, alguma tendência para o bem, para o arrependimento, ou se são espíritos que estão tentando enganar, estão tentando se passar por boas intenções e ainda carregar lá dentro alguma coisa ruim. E até então, até onde a gente parou na semana passada, só estavam chegando esses espíritos que ainda não tinham nenhuma intenção boa. Inclusive, o André Luiz falou que um daqueles espíritos ele reconheceu como sendo aquele espírito que causou um certo desconforto nele, né, uma revolta quando eles estavam lá nas zonas abissais. E agora vamos continuar o que está acontecendo ali. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis e a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Então ali agora começou a aparecer algo de diferente pelo que o André Luiz está descrevendo, né? Eles estavam impressionados com a quantidade de espírito monstruoso e cheio de treva. Mas agora alguma coisa, alguns espíritos com uma certa luz ao redor, ali eles começaram a ver. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Então, só lembrando, todos os que habitam um lugar como esse não estão ali por injustiça divina, não existe injustiça divina. Então, existe uma razão, existe um motivo, algum desequilíbrio que cada um desses espíritos fizeram e tem para poderem estar ali. Só que não existe equivalência de estado espiritual entre todos. Alguns estão mais revoltados, são mais trevosos, outros já mais no caminho de um início de um despertar. E esses que começam a fazer esse movimento na renovação é o que o André Luiz está descrevendo ali, ó. Eles tinham sinais de sofrimento, mas eles já tinham vontade de se isolar do restante daquela multidão ainda mal intencionada. Então eles se identificavam, já não se identificavam tanto com os outros daquele grupo. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Então eles já estavam numa vibração diferente, já estavam se apegando ao alto, às orações, a lembranças de algumas músicas, por exemplo, eles estão cantando, fazendo hinos de reverência ao Senhor, tentando a sua própria renovação. Cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados.
reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam. Circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Então, olha isso. Eles estavam tentando fugir da influência daquela multidão que faziam aquilo que nós vimos no capítulo passado. Se algumas pessoas ali tentavam, de alguma maneira, alguma renovação, mas não eram fortes ou ainda se deixavam influenciar, eles eram dominados. E o que aconteceu no capítulo passado? Eles acabaram não resgatando ninguém, primeiro porque a força contrária era muito grande do local onde eles estavam. E segundo, porque eles não tinham força acima dessa força contrária para poder enfrentar e sair. Agora, o que a gente está vendo aqui são justamente esses espíritos fazendo um esforço muito grande para isolar, para não poder cair de novo nas garras desses espíritos mais trevosos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Então, olha isso. Eles tentavam sair, inclusive, ou deixar de ouvir aquilo que era dito, ou a influenciação, tanto física quanto verbal. Eles estavam tentando se sintonizar em vibração diferente para poder, de alguma maneira, sair daquilo que eles estavam vivendo, para conseguir realmente o auxílio que eles estavam querendo. E até porque, é como a irmã Zenóbia falou, né? Amanhã pela manhã nós ainda estaremos aqui por alguns instantes. Depois nós vamos partir. Quer dizer, a última chance que eles têm, pelo menos nessa situação ali, de poder embarcar nessa e sair dali. Então eles estão fazendo todas as forças para poder sair dali. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Então, olha só, eram como se fossem ilhas de um pouco de luz que já se formavam ali no meio daquele inferno que era tudo aquilo que eles estavam descrevendo ao redor. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que lhes se aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham talvez desde muito antes. Então, olha isso, a força, a união deles estava fazendo com que eles se fortalecessem. Estavam de mão dadas para poder um apoiar o outro naquela determinação que, como fala aqui, talvez essa batalha já se iniciou há algum tempo antes. Mas eles estavam ali se esforçando para conseguir mostrar realmente o valor deles ou conseguir conquistar aquilo que eles estavam pedindo. Lá atrás a gente viu, eles pediam, eles queriam sair dali, mas ainda não estavam se movimentando o suficiente para poder sair. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam. Então, olha que interessante. Essa união deles, esse esforço deles de oração, de elevação, nesse momento extremo, fez com que um poder além do que eles estavam acostumados surgisse entre eles. Eles estavam levitando, eles estavam se desprendendo daquela vibração, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Então, isso, de certa forma, propiciou para eles uma certa distância, para que eles se protegessem. Então, olha isso, a distância é vibracional. Quando que a gente é atingido por essas vibrações mais baixas? Quando a gente está ainda na vibração semelhante. Mas quando a gente faz um esforço verdadeiro, sincero, para poder se elevar, eles não são atingidos por aqueles malfeitores que estavam ali.
emolduravam-lhe a fronte belos círculos de luz. Olha aqui a diferença do que eles foram alertados para poder. Porque vocês se lembram, o André Luiz perguntou, mas como é que nós vamos saber qual é a diferença? Quem é que a gente pode acolher ou quem não pode acolher? E aí eles falaram: vocês vão ver halos de luz ao redor daqueles que estão verdadeiramente no início dessa transformação, com brilho mais ou menos uniforme. Então, alguma luz cada um carregava, não era todos iguais, mas eles se fortaleciam. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo. Então, olha isso, eles ainda estavam tentando baixar o padrão vibratório, porque se baixasse eles pegavam. Mas eles se fortalecendo no hino, na oração, na canção ao Cristo, entoando louvores que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos dos espectadores perversos. Eu não sei se todos aqui já leram os livros que descrevem as atrocidades que aconteciam naquela época, né, do início do cristianismo, em Roma, por parte do Império Romano, principalmente, ou de muitos que não entendiam ainda o cristianismo. O livro Há 2000 anos, que a gente está estudando às 9 horas, o livro Paulo Estevão, o livro, vários livros, né, mostram como esses cristãos eram perseguidos, eram levados para serem devorados pelos leões, pelas feras, eram é, achicoteados, eram colocados em fogueiras às vezes. Então, tudo isso que eles estão descrevendo, o que ele está falando? O que eles tinham para se apegar naquele momento de desespero? Esses cristãos jogados ali no meio do Coliseu, no centro dos circos romanos, eles se uniam e cantavam. Então era o que ele está descrevendo aqui, eram semelhantes àquilo que aconteceu nas descrições desses episódios ali que aconteceram nessa triste história do passado do cristianismo. A maneira deles se fortalecerem, né? Todavia, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhe abríamos passagem prazerosamente. Então, aqui mostrando o esforço pessoal para que esses espíritos fossem acolhidos. Também lembrando mais um detalhe que falou no início do capítulo. Eles não podem forçar, ou no capítulo anterior, eu não me lembro. Porque se você leva sem o espírito fazer esse esforço pessoal, o espírito não está pronto. E aí ele vai se arrepender de ter ido para lá e ainda vai jogar na cara de quem acolheu, fala assim: mas eu estou aqui porque você me trouxe. Quem mandou me tirar de lá? Eu não pedi para sair de lá. Eu estava lá e vocês me trouxeram à força. Num caso como esses, eles não têm o que falar. Eles foram por decisão pessoal. Então, esse esforço é necessário, primeiro, para mostrar a intenção verdadeira de fazer um movimento no caminho certo, na direção do bem. E segundo, para que não fossem forçados e depois não pudessem falar isso. Vocês me trouxeram forçados para cá. Não, cada um fez o seu esforço para chegar até ali. E eles estavam recebendo com muito prazer. Porque no capítulo anterior, vocês se lembram? Parecia uma decepção geral. Puxa vida, nós não conseguimos resgatar, atrair ninguém. E agora, prazerosamente, eles estavam abrindo passagem para esses que fizeram esses esforços. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos da região interna da casa transitória. Então, olha que interessante esse outro detalhe que eles estão descrevendo. Eles se uniam para poder conseguir fugir da agressão da multidão
Mas para eles poderem ser recebidos, eles tinham que serem recebidos individualmente. Aí era cada um se entregando pessoalmente, porque realmente aí também não é por uma ação conjunta, que eles estavam fazendo voluntariamente, mas agora cada um entrando por si. Só que a hora que eles se separavam dessa energia coletiva, eles tombavam, muitos deles tombavam completamente esgotados, chegando no limite das forças deles, né? Semelhavam assim as aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Então, para o André Luiz aquilo era uma surpresa, mas para quem trabalhava lá, já sabiam que era assim que acontecia. Eles chegavam no limite das suas forças. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, fomentando socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também. Então, da mesma maneira que muitos conseguiam ser acolhidos, o que estava chegando de força contrária para trás das barreiras, né, que nós vimos também descrita na semana passada, chegavam, parecia que aumentava também. Todo mundo que estava naquela região estava tentando forçar o ingresso ali na casa transitória. Multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. É uma cena que eu fico imaginando, né? É de dar medo mesmo, né? Imagina a multidão de espíritos perversos e fortes, inclusive, né? Ali rodeando a instituição. Entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas, genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham. Então, olha isso, aqui também notando que alguns ali estavam já nesse início, no processo inicial de renovação, mas ainda se mantendo em condição mental perigosa. Então, eram os que, no caso, eles não podiam acolher. Condições que lhe impunha sofrimentos reparadores. Então, são situações que alguns espíritos ainda têm que passar por mais tempo, por sofrimento, até que eles resolvam se modificar, eles se repararem. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. Então, olha isso. Das 6 às 10 da manhã, porque se começou às 6, né? 4 horas se passou nesse processo. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelaram-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. Olha a descrição que o André Luiz estava falando. Agora, aquele fogo purificador, parecendo serpentes de fogo descendo do céu e entrando no solo e tremendo, fazendo tremer todo o local ali. O calor asfixiava. Olha a descrição do fogo, né, do calor que existe, né, na parte, nas zonas mais baixas ali no inferno, né? Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento.
Então, o desespero era geral. Era uma catástrofe. Imaginem, céu, fogo, terra, mar, tudo, de maneira a eles não terem para onde escapar. Calma que eu perdi onde eu estava aqui. Do arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Então, olha isso, o André Luiz está descrevendo que ele, sinceramente, ele estava esperando que hora que eles vão falar que a gente tem que entrar. Porque ele estava com um certo medo, pavor ali fora. Ou, pelo menos como ele fala, uma impressão muito desagradável ele estava sentindo a ponto de querer sair dali. Fitas inflamadas do firmamento caíam, caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Então, o que eles descreveram, né? Os raios, a fusão, né, nuclear, alguma energia que vinha dessas zonas mais altas, mas que desciam em descargas impressionantes. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Então, olha isso. Aí, quando realmente parecia que acabaram os que iriam poder ser acolhidos, um som foi feito ao toque, indicando o toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Olha isso, André Luiz aliviado com esse momento. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Entraram meio que rápido, né, com uma certa pressa de sair de perto dali logo. Sorvedouros de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Então, todo tipo de entidade, né, tanto humanoide quanto das feras, né, dos animalescas, pareciam que tinham saído todas das suas tocas ali e chegado ali ao redor, como a fugir do fogo dessa floresta. Atravessamos o pórtico do asilo seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Então, olha isso, o André Luiz estava com a sensação de aflição, porque parecia que eles estavam fugindo aquela multidão, tentando forçar, e parecia que para ele eles iriam ser pegos. Não ia dar tempo de sair, de partir. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Então a gente fica pensando, puxa vida, será que é possível? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Quer dizer, o André Luiz estava aflito. Ele estava com medo ou da invasão ou daquele monte de descarga que vinha vindo, aquele fogo purificador que estava parecendo que talvez esse fogo também prejudicasse a casa. Ele falou: Meu Deus, não é melhor partir logo? Acelera isso. Era forçoso considerar, todavia, que dentro do asilo reinava absoluta ordem. Então, mostrando o quanto realmente existe uma confiança e uma forma de agir dentro do bem que não coloca sob risco aquilo que o André Luiz, no caso, está sentindo. Mas ele está sentindo porque foi a primeira vez que ele está passando por uma situação como essa,
como várias vezes a gente já viu, que ele se sentiu inseguro ou desequilibrado, mas os mentores, os trabalhadores da casa ou do local, os mais capacitados, já tinham a tranquilidade porque sabiam que estava tudo sob controle. Então reinava absoluta ordem lá dentro, com exceção ao próprio André Luiz. Não obstante o ritmo apressado do trabalho. Quer dizer, não quer dizer que eles estavam ali super tranquilos, mas estavam fazendo as coisas rápidas, mas com uma ordem, uma certa tranquilidade, mas estavam apressados. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Então, olha isso, serena como sempre. A Zenóbia, extremamente atarefada, fazendo muita coisa, mas serena. E falando, dando as ordens, ditando as necessidades para que as fossem cumpridas, todo o trabalho para que eles continuassem ali a partida. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas. Olha que interessante agora. Primeiro notando, né, existe uma barreira eficiente. Então, olha só, todas as portas foram hermeticamente cerradas. Então, ali não tem como o mal invadir. Mas, além de tudo, para que eles partissem, não só as forças elétricas que eles explicaram no começo do capítulo, era necessário algo mais. Então, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, as forças elétricas, mas sim também de nossas emissões magnético-mentais. Outra força da criação divina. Se a força elétrica é uma força criada por Deus, mas é algo mais material, a força magnético-mental de todos os trabalhadores dali também era ajudada, era fator utilizado para poder fazer o deslocamento. Oração, o poder da oração, o poder da nossa mente, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dada as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume, reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atencioso, a orientadora leu o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Então, olha isso. Só voltando para a gente entender bem, né? A maioria foi ajudar nessa oração, mas alguns trabalhadores continuaram fazendo a função deles, que era ajudar os mais necessitados ali. E aí ela leu o Salmo 104 com todos, né? Fazendo essa oração em conjunto. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Olha isso.
uma citação no Salmo 104 do que estava acontecendo ali. É recurso do Pai esse fogo devorador também muitas vezes. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhe abismos e píncaros por vestidura, santificaste as águas para que se elevem sobre os montes, mas, a tua voz de comando, todos os elementos se transformam, porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem teus limites. Faze sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. Então, ela lendo esse Salmo 104, que tem relação com o que eles estavam dizendo ali, mostrando que isso é algo que se repete na criação, desde os tempos antes do Cristo. Os Salmos, ainda antes da vinda dele, o Criador utiliza muitas vezes desses mesmos mecanismos para poder limpar, para poder fazer o que é necessário que seja feito. E aqui, então, a Zenóbia procurou fazer isso em conjunto com todos ali, fazendo uma energia, uma oração, uma vibração para conseguir dar o impulso necessário ao movimento ali da casa transitória. Ô Gandolf, imagina, não tem problema. Nós já estamos quase no fim aqui, mas depois você pega aí essa parte para não perder, tá bom? E aí, então, ela fazendo a leitura do Salmo, né? O André Luiz descreve. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, à maneira de vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. Então, olha isso, no meio dessa oração, o André Luiz sentiu que aquilo tudo se movimentou, como se aquilo estivesse se decolando, se descolando do chão. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Então ela fazia essa oração, essa leitura do salmo, não era uma simples repetição, era sentindo o que aquelas palavras diziam. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Então, mais uma vez, também essa descrição que a gente já viu em vários trechos da obra de André Luiz. A oração da Esmalha, a oração de tantos outros do Alexandre. Nesse momento de ligação com o alto, de concentração, de entrega, esses espíritos começam a emitir luz do peito, às vezes da fronte ou também da fronte, né? E é o que aconteceu nesse momento com a Zenóbia fazendo essa oração. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Então, olha o que o André Luiz está falando. Começou com um movimento lento e aí parece que ela como se acelerasse. Muito parecido com o que a gente vê também nos nossos veículos, né? A gente começa uma aceleração e aí de repente a gente ganha movimento. Não pude examinar particularidades do fenômeno.
A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Então, olha o que o André Luiz está só descrevendo agora aqui. Ele até gostaria de entender e prestar mais atenção no que aconteceu, né? Nesse fenômeno do impulso, né, magnético, mas ele também estava sendo convidado a participar daquela vibração. Então ele estava tentando se manter concentrado naquela vibração e por isso ele não tem mais detalhes também para nos passar. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Então olha isso, eles estavam em movimento para cima. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, olha isso, 1 hora de voo vertical. Imaginem que isso comporta uma distância enorme. Então, a casa transitória primeiro decolou verticalmente, para cima. Alcançamos uma região clara e vibrante. Então, olha isso, a ponto de eles saírem daquela área densa do umbral. Chegaram numa área mais clara e mais brilhante do que aquela que eles estavam antes. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Então, a ponto de eles saírem dessas sombras e enxergar o sol e o sol ser um reconforto para eles. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Então, aí nesse momento é que eles relaxaram. 1 hora depois, em oração, né, em concentração, para continuar emitindo forças para ajudar no movimento. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Então, olha que curioso. Eles se deslocaram para o alto e depois, dali em diante, passaram a se deslocar para o lado, lá, horizontalmente. Das pequenas janelas, contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Então, olha isso, de lá de cima eles conseguiam ver aquelas luzes do fogo devorador ali por baixo, agora abaixo deles. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. Então, imagine, alguns também observavam na janela ali, para poder entender, contemplar, acompanhar o que estava acontecendo ali embaixo. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob os nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Então, olha a reflexão do André Luiz, né? Pensando, se todo mundo pudesse entender o sofrimento que é ficar preso nessas zonas dessas vibrações, né, de desespero, de revolta, de maldade, muitos pensariam melhor no tempo a ser utilizado, né, quando aqui encarnados, o tempo, a existência que nós temos aqui, o aprendizado que nós temos para fazer aqui. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo,
ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra e suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas humanas, as leis do progresso e da reencarnação. Então imagina, num momento como esse em que eles vivenciaram muita coisa, aprenderam muita coisa, as reflexões vão em todos os sentidos, né? Imagina, pensando sobre tudo. O que é que nós fazemos aqui encarnados? O que é que eles estão fazendo? Como é que cada um se comporta? Cada um de um jeito diferente. A humanidade é assim. A humanidade é cheia de filhos da criação de diversas maneiras, de diversas formas de vibrações, de o livre-arbítrio usando de maneira diferente, e tudo isso eles estão refletindo aqui. A extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Então eles estavam pensando sobre tudo, sobre a criação, sobre o mundo material, sobre o mundo espiritual, sobre o trabalho das mentes evoluídas e criadoras de sabedoria. Então refletindo sobre todo o aprendizado que eles estavam tendo, né? Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa. Então, olha que interessante isso. Eles estavam se deslocando, mas para outra área ali do umbral. Eles só estavam saindo das zonas mais densas, né, que estavam com energias mais negativas. Eles subiram para uma área mais segura, viajaram e desceram de novo em outro local, voltando às substâncias mais densas, embora menos pesada e menos escura. Então eles saíram daquela parte mais densa. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Então vocês entenderam, né? Eles simplesmente trocaram de lugar dentro do mesmo nível vibratório do umbral, né? Somente saindo daquela área onde era necessária aquela limpeza. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Eu acho impressionante a gente ver esse detalhe que o André Luiz está falando. Quer dizer, não está falando aproximadamente, não está falando assim, foi uma viagem. Ele está dando detalhe. Ele falou, foram 4 horas de trabalho para colocar aquele monte de gente para dentro. Quando eles decolaram, foi 1 hora de decolagem e ascensão. E depois mais 2 horas e 35 minutos para que eles chegassem no novo local. Então imagine isso, já foi lá no meio da tarde, no início da tarde daquele dia que eles chegaram lá. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, todavia, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento. Então, não como não podia faltar, né? A Zenóbia aproveitou o momento em que concluiu o trajeto fazendo uma oração de agradecimento pelo fato de eles terem concluído a viagem, o trabalho, tudo no sentido, então, pedindo, então, inicialmente pediram a proteção, pediram o auxílio, depois agradecendo. Então, isso também nos lembrando que deve ser, a nossa vida deve ser assim. A gente deve começar o dia agradecendo e pedindo a Deus o auxílio, o amparo por mais um dia. A gente chegar no fim do dia ou no fim de qualquer momento do nosso dia,
agradecendo e pedindo novamente e nos ligando novamente com o alto para que a gente fuja das vibrações negativas que às vezes a gente se envolve durante o dia. Mas aqui mostrando que no final da viagem, então a Zenóbia juntou todos ali e fez uma oração de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. Então só depois da oração é que eles saíram da casa. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Então vocês, lembrando, né, que eles têm outras funções, eles têm outras tarefas, que no caso aqui é ir auxiliar o desencarne de 5 irmãos, né, fiéis ao bem, que eles estavam nas vésperas, né, do desencarne e que eles estavam indo fazer esse serviço. Então, eles ajudaram na casa transitória, vivenciaram esse momento de deslocamento, que para nós também foi muito interessante, e agora iriam continuar a jornada deles para a Terra, para poder ajudar nesse processo, ali, nesse outro trabalho que eles tinham junto com o grupo do Jerônimo para fazer. E aqui a gente encerrou esse capítulo, né? O capítulo 10 do, do, do livro Obreiros da Vida Eterna. Na semana que vem, nós vamos então entrar no capítulo Amigos Novos, capítulo 11. E depois nós vamos ter que dar uma pausa. Eu vou, né, numa caravana com a Fraternidade Sem Fronteiras em março. Então nós vamos ficar 3 semanas sem os nossos estudos. Então na semana que vem vai ser o último. A gente entra no capítulo 11 e depois faz uma pausa. Mas sobre o que a gente leu hoje, sobre o que a gente estudou hoje, alguma novidade, algo a acrescentar que eu tenha lido e vocês não tenham comentado, mas queiram comentar ou perguntar? Não? Certinho? Então tá joia. Então também, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo aos Espíritos, agradecendo a Jesus pela oportunidade que a gente tem aqui sempre, né? Todo domingo, abençoado. Que nós possamos ter uma ótima noite, uma ótima semana. Certo? Amém. Todos nós. Verdade. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite, boa semana. Boa noite, boa semana a Até já, todos. Ganu. Tchau, Tchau, tchau. gente.